Nesse momento eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 113. Salmo 113, texto para nossa edificação, para que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Texto do Salmo 113. Nos diz assim a palavra do nosso Deus. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre. Do nascimento do sol até o acaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido, e do monturo o necessitado, para sentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família, e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, nós nos reunimos nesta noite, ainda que separados, cada qual em sua casa, mas em um só Espírito, clamando, bendizendo, exaltando o Teu nome. Nós, Senhor, declaramos o nosso sentimento sincero de gratidão a Ti pela salvação, de admiração nossa pelo Senhor, pelos Teus atributos, pelos Teus feitos. E neste momento, Senhor, nós clamamos e pedimos, fala conosco, ó Deus. Tira de nós toda e qualquer distração, qualquer coisa, Senhor, que possa nos impedir de sermos edificados pela Tua palavra. Encha-nos, ó Deus, com Teu Santo Espírito, para que Ele, ó Pai, corrija-nos, edifique-nos, transforme-nos, em nome de Jesus. Para a Tua glória nós oramos. Amém. Louvemos ao Senhor é o tema do nosso sermão nesta noite. Não só o tema do sermão, como poderia muito bem ser o tema deste salmo. Isso porque este salmo inicia e termina com uma expressão de louvor. Aleluia! O louvor ao Senhor, por mais incrível que pareça esta afirmação que eu farei, o louvor ao Senhor é algo que foi esquecido nas igrejas. As igrejas não mais louvam e adoram ao seu Deus. Nós temos hoje, dentro dos templos evangélicos, uma qualidade de culto que pode ser resumida em duas ideias. A primeira, o entretenimento pragmático. Quando eu chamo de culto aqui, ainda estou sendo gentil, porque nem culto deveria ser chamado. O entretenimento pragmático que vemos na igreja é aquele que aceita o stand-up no seu culto, é aquele que está mais preocupado com as luzes, com os efeitos, com toda a parte de multimídia e não preocupado com a exposição da palavra de Deus e com a adoração ao Senhor. O culto pragmático é aquele que não importa se o que está sendo feito está condizente com a Escritura, mas o seu único objetivo é tão somente ver a igreja cheia. Então, se a igreja enche por meio de um culto engraçado, teremos então piadas em nosso culto. Se a igreja enche por meio de um grande grupo de música tocando, artistas famosos fazendo os seus espetáculos, então teremos isso em nosso culto, porque o que vale é o entretenimento pragmático que reúne pessoas. Isso talvez falando de um lado de igrejas que estão preocupadas com a mídia, porque aquelas outras que estão preocupadas tão somente com o dinheiro, serão pragmáticas em outro sentido. Se o que está sendo oferecido agrada às pessoas e traz às pessoas, independente de ser mandinga gospel, independente de ser qualquer tipo de coisa estranha sendo feita dentro da igreja, mas se isso atrai pessoas, então isso basta. O problema é que nada dessas práticas tem a ver com adoração ao nome do Senhor, tem a ver com louvar o nome do Senhor. Um outro tipo de culto que se vê dentro da igreja é aquele que satisfaz a carne. Muito embora o pragmatismo também atenda os desejos carnais dos homens, este que satisfaz a carne tem a ver com uma mensagem que passa de longe o adorar a Deus, mas busca suprir cada uma das necessidades emocionais dos seus ouvintes. É aquele culto, então, preocupado em confortar corações por meio de uma mensagem rala, positivista, que eleva a condição daqueles que ouvem.
é o chamado coaching do meio evangélico que temos visto. Nenhuma dessas duas versões do que é chamado de culto pode, por assim, ser definida. Porque nestes dois modelos, o pragmático e também este que satisfaz a carne, que exalta o ser humano, que tira Deus do centro e coloca o homem, nesses dois modelos não há adoração ao Senhor. Há uma única preocupação, que o homem seja louvado. E Deus não divide a sua glória com ninguém. O que temos aqui no Salmo 113 é uma ordem, uma convocação do Senhor para com o seu povo. Louvem a Deus, adorem a Deus. Para um povo que se preocupava em servir a outros deuses, que estava cercado de nações estrangeiras que se curvavam a deuses estranhos, o chamado do Senhor à nação de Israel é: louvem tão somente a Yahvé. Isso ficará de forma muito clara em nosso texto. Não apenas um chamado à adoração, que é a primeira parte do nosso texto, mas também um motivo para o porquê devemos adorá-lo. O texto, então, está dividido nesses dois grandes grupos. Verso 1 a 3, você tem um convite à adoração. Versos 4 até o final do Salmo, você tem uma justificativa. Adore ao Senhor, porque Ele é digno. E o texto passa a apresentar, então, essas justificativas, esses motivos. E é isso que nós veremos, então, nessa noite. Convido você para ver comigo o primeiro ponto. A ordem do Senhor para que louvemos a Ele. A ordem do Senhor para que louvemos a Ele. Essa ordem é colocada com muita clareza logo na primeira palavra. Aleluia. A palavra aleluia é a junção de duas expressões da língua hebraica. Halel, que tem a ver com louvar, que significa louvar, e o Iá, que é uma forma diminutiva do nome de Deus. Então, louve a Yahvé. Isto significa a palavra aleluia. Então, quando nós falamos aleluia nas nossas canções, na nossa adoração, no nosso brado de alegria diante de alguma coisa que ouvimos dentro da igreja, estamos dizendo: louvado seja o nome de Yahvé, louvado seja o nome do Senhor. Este é o significado desta palavra aleluia. Aqui no verbo do texto hebraico, colocada numa condição imperativa. É uma ordem. Não se trata apenas de reconhecer a grandeza de Deus, mas uma ordem para que o povo adore, louve a Yahvé. Essa ordem então vai ser descrita do verso 1, 2 e 3. Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. É interessante a forma como o nome do Senhor é exposto aqui em 4 vezes, em 3 versículos, numa sequência muito pequena. Essa expressão, louve o nome do Senhor, bendiga o nome do Senhor, ela é enfatizada. A ordem é clara. Por que o nome do Senhor aparece tantas vezes em tão poucos versos? Porque o Senhor não queria deixar margem para a confusão. Não é qualquer louvor, não é qualquer culto, não é qualquer reunião. É aquela que é feita para a glória de um Deus, o Deus da Escritura, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, Yahvé, o Senhor. Por isso, eu volto na ideia do que estávamos falando na nossa introdução. Chamar de culto o que é feito dentro das igrejas evangélicas hoje é um tanto quanto que até um elogio, porque nada tem a ver com culto ao Senhor. Culto ao Senhor é aquele que as pessoas se reúnem para adorar o nome do Senhor, Yahvé, não para adorar o homem, não para satisfazer a figura de um líder religioso, mas para bendizer o nome de um Deus, e não qualquer Deus, o Deus verdadeiro, o Deus da Escritura, Yahvé, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. A repetição do nome do Senhor aqui está ligada, então, à clareza e certeza que Deus quer mostrar para o seu povo de que Ele não dividirá a sua glória com nenhum outro Deus. Aleluia, louve o nome do Senhor. O texto vai nos dizer também uma outra expressão de adoração. Bendito seja o nome do Senhor. A ideia de bendito tem a ver com bem dizer, falar bem, mas falar bem do quê? Falar dos atributos do Senhor. E aqui em especial quero destacar os atributos incomunicáveis do nosso Deus. A eternidade, a imutabilidade, a sua infinitude, onipotência, onipresença, onisciência, soberania. Estas são as características e os atributos que só o nosso Deus tem. Só o Deus da Escritura é imutável, não muda em absolutamente nada,
porque é perfeito. Só o Deus da Escritura, o Deus Yahvé, tem infinitude, não conhece limites. Só Ele é onipotente, onipresente, onisciente, todo poder, capacidade de estar em todos os lugares, consciência de todas as coisas. Só o nosso Deus é eterno, não foi criado, simplesmente o é, tem vida em si mesmo. Esse é o nosso Senhor, esse é o nosso Deus, e bendizer o nome do Senhor significa lembrar dos seus atributos. Irmãos, como isso tem sido cada vez mais difícil na vida dos nossos crentes. Uma experiência que nós sempre temos aqui em nossa igreja é logo no início do nosso culto fazermos uma oração de adoração ao Senhor. Em nossas vigílias também há um momento especial em que nós dedicamos tempo apenas para nos lembrar destes atributos de Deus. E chama-me muito a atenção quando qualquer pessoa que por vezes vem de uma outra denominação ou não está ainda discipulada pela nossa denominação, pela nossa igreja, a dificuldade de fazer uma oração adorando, bendizendo, recitando esses belos atributos do nosso Deus. O que me faz ter certeza que nós, o povo evangélico brasileiro, não conhecemos o Deus a quem nós servimos. Não sabemos os seus atributos. Por vezes, quando se pensa em louvar a Deus, apenas se louva os seus feitos, o que não há mal em fazê-lo. Claro que o Senhor tem grandes feitos e lembrar deles, louvar a Deus por eles é algo belo, é algo que engrandece ao nosso Deus. Mas nós não conseguimos identificar o nosso Deus, falar das características dele. É como se nós chegássemos então para um filho e perguntássemos a ele, diga 3 características do seu pai, e ele não soubesse responder. Muitos cristãos estão dentro das igrejas e não sabem elencar os atributos do seu Deus. O que é triste, porque nós não podemos adorar a um Deus que nós não conhecemos. Ainda dentro desta ordem, ela está expressa na palavra aleluia. Ela é clara, louve e adore o nome do Senhor. Ela é estendida na expressão do bendito seja o nome do Senhor, louvar os seus atributos. Mas o texto vai nos dizer também quem deve louvar. E o verso de número 2 vai nos dizer isso. Perdão, o verso de número 1, a segunda linha do verso, louvai servos do Senhor. A palavra servos que encontramos aqui tem a ver com ofício. Significa então que os servos aqui do texto são os sacerdotes. São aqueles responsáveis por conduzir o povo em adoração. Irmãos, se isso já se fazia necessário nos dias em que o texto foi escrito, mais ainda em nossos dias. Naqueles dias, então, você tinha oficiais no templo, convocando, reunindo e cuidando para que o nome do nosso Deus fosse louvado e exaltado. E hoje, infelizmente, o que temos liderando a igreja não são esses que conduzirão e facilitarão a adoração e o louvor ao nome do nosso Deus. O que se tem nas igrejas hoje, ocupando os púlpitos, liderando a igreja, são psicólogos, são marqueteiros. É todo e qualquer tipo de profissão que visa sanar e atender todas as expectativas humanas, menos aqueles chamados e vocacionados pelo Senhor para pastorear a igreja e as ovelhas dele. Por isso, então, o texto começa de cima, com aqueles que lideram o povo. Vocês são responsáveis por conduzir a igreja em adoração a Deus, não em fazer a igreja rir, não em fazer a igreja estar animada, contente e satisfeita com qualquer tipo de coisa que não seja a graça do Senhor a trazer alegria aos seus corações. Vocês estão convocados a mostrar para a igreja a grandeza do nosso Deus, a beleza do nosso Deus e também, claro, os seus feitos. Louvem o nome do Senhor, vós, servos do Senhor. Esse é um desafio para todos aqueles que lideram a igreja. Os pastores, os presbíteros, aqueles que se colocam aqui à frente para cantar, para louvar, somos responsáveis por ajudar, por facilitar, para orientar a igreja neste belíssimo papel de bendizer, de adorar, de glorificar o nome do Senhor. Logo, nesta missão, para os líderes, não há espaço para o estrelismo deles. Não há espaço para a glória destes que aqui à frente vêm.
Não há espaço para momentos de destaques individuais. Tudo o que fazemos aqui, em momento de culto, deve nos direcionar de forma vertical a uma adoração ao nosso Deus, a ponto de facilitar o povo e também o próprio adorador que aqui conduz no bendizer o nome do Senhor. No entanto, o texto não vai tratar apenas com os líderes, mas vai estender isso. O texto vai usar a expressão no verso 2, agora e para sempre. Significa dizer que todos os povos, em todas as gerações, agora e para sempre, deverão bendizer o nome do Senhor, adorar o nome do Senhor. Significa, irmãos, que nós precisamos adorar ao Senhor hoje, agora, bendizer o seu nome, mas ensinar as gerações futuras a fazerem o mesmo. O Senhor me abençoou com a dádiva de ter um filho, João Pedro, 1 ano de idade. E uma das coisas que todo pai começa a fazer é ouvir música infantil. Não tem como fugir disso. Você decora tudo do 3 palavrinhas. Você decora tudo que um monte de gente canta, porque não apenas eles querem ver lá a música e o vídeo uma vez, mas querem ver a mesma música, o mesmo vídeo 15 vezes seguidas dentro do espaço de meia hora. E é interessante que quando eu observo as músicas, parece que há uma preocupação também no entretenimento. Vamos fazer uma música para as crianças. Qual é o objetivo da música? Não, a criançada tem que pular, tem que rolar, gritar, brincar. Mas não se pensa mais em escrever uma música para ser cantada por crianças que falem da grandeza dos atributos do nosso Deus. Então, para que se encontre músicas assim, eu tenho que recorrer a músicas antigas para cantar com o João. Recorrer àquilo que eu aprendi na infância. Canções que falam dos atributos de Deus, como, por exemplo, a sua onisciência e onipresença. Filho, o que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. Deus tudo vê, escuta o Senhor, tudo o que faz ou diz você. Porque as músicas de hoje, para as crianças, para formar a geração futura dos adoradores, é só pula para cá, corre para lá e nada de falar dos atributos de Deus. Pastor, mas é errado a criança brincar? Claro que não. E há espaço para isso. Nós não queremos também as crianças apenas e tão somente recitando os textos de adoração 24 horas por dia. Mas a tristeza é não ter esse tipo de prática, de canção dentro da liturgia a ser trabalhada com as crianças. É triste, porque nós não estamos atendendo a isso que o Salmo diz, agora e para sempre. O meu filho de 1 ano precisa conhecer o Deus a quem ele serve. Então eu não posso só colocá-lo para correr, brincar e pular. É importantíssimo que ele conheça o Deus a quem ele serve e deve adorar. Todos devem adorar, os servos do Senhor, aqueles que estão na liderança, conduzam o povo à adoração. E todos nós, adorando agora, atendendo essa responsabilidade e ordem do Senhor no presente momento, e ensinando isso para as gerações futuras. Ensinando isso às nossas crianças, aos nossos adolescentes, aos nossos jovens. Precisamos sair de um tempo em que apenas os idosos da igreja conhecem hinos que realmente bendigam e exaltem o nome do Senhor. Enquanto toda uma juventude trabalha e vive dentro da igreja à base de entretenimento, à base de mantras repetitivos que simplesmente acariciam o ego e o coração. Precisamos ir além. Precisamos entender que os nossos jovens e adolescentes têm competência, sim, para conhecer e ir a fundo nas características, identidades, atributos do Deus a quem nós servimos. O texto também nos fala, dentro desta ordem, quando devemos louvar ao Senhor? Em todo o tempo. Louvado seja o Senhor do nascimento do sol até ao ocaso. A ideia do nascer do sol até ele se pôr. Uma volta completa, um percorrer completo do sol na terra, passando por todos os lugares, ocupando cada um dos espaços e momentos do nosso dia. Significa que a semelhança desse trajeto do sol, que percorre toda a terra,
que vai em todos os espaços do dia. Assim deve ser a adoração e o louvor ao nosso Deus em nossas vidas. Então o louvor ao Senhor não terminará daqui mais alguma meia hora, 40 minutos, quando se encerrar o culto. Tal qual o sol caminha, ocupa todo o dia e vai em todos os lugares, a nossa adoração deve continuar. Deve se estender no horário do nosso jantar, depois do culto. Deve seguir para o nosso quarto na forma como descansamos, amanhã na forma que iremos iniciar nosso dia de trabalho. Seguir na forma como estudamos, em todo tempo, em todo dia, na nossa relação com as pessoas, na nossa relação com os animais, com o alimento, na nossa relação com tudo que está ao nosso redor, no uso dos nossos dons, dos nossos talentos, tudo deve ser feito para louvor, honra e glória do nosso Deus. Quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória do Senhor. Esta é a ordem neste momento do texto. Todos louvem ao Senhor, as gerações futuras louvem ao Senhor, em todo tempo e em todo lugar, em toda ocasião. A sua vida deve ser uma vida de louvor ao nosso Deus. Pastor, significa então que eu tenho que estar lá no meu trabalho cantando algum corinho da igreja? Não, não resuma a ideia de louvor a Deus apenas a cânticos congregacionais. Entenda o louvor ao Senhor como atitudes que vão bendizer o nome dEle, que vão trazer alegria ao coração dEle, que vão refletir os atributos dEle em sua vida. Que belo vai ser o momento em que as pessoas conseguirem identificar a beleza do nosso Deus através do seu comportamento no ponto de ônibus, no seu condomínio, no tratar com as pessoas do seu dia a dia. Assim você glorificará a Deus. Claro, no seu momento devocional, no culto, na igreja, com a sua família, em um momento reservado do seu dia, sim, mas estenda isso a todos os momentos. A nossa vida é uma vida diante de Deus. Porque Deus o tempo todo está atento a tudo aquilo que nós fazemos. Vimos então a primeira parte do nosso salmo. Adore, louve, bendiga o nome do Senhor, todos, em todos os tempos, todas as gerações, em todos os lugares e momentos do nosso dia. Mas por que devemos bendizer o nome do Senhor? O texto passa a dar a justificativa. Porque Ele é digno desta adoração. É a segunda parte do nosso sermão. Primeira parte, um convite à adoração. Segunda parte, a justificativa, porque Ele, o Senhor, é digno de ser louvado. Então, da mesma forma que o texto inicia a primeira parte com uma palavra de convocação, aleluia, inicia também agora a segunda parte com uma palavra de distinção do nosso Deus em relação aos demais. Elevado, excelso é o Senhor. Significa que o texto, sendo direcionado a uma nação idólatra, sendo direcionado a uma nação tendenciosa a olhar para os deuses estrangeiros e abraçá-los, recebe do Senhor uma definição de quem Ele é. Ele é um Deus que está acima de todos os deuses. Todos os deuses da terra, então estão abaixo do nosso Deus. Pensemos assim, em relação ao Deus dos nossos dias. A idolatria do eu, o antropocentrismo do homem no centro de todas as coisas. Deus está acima, elevado, excelso, também acima dos homens. E o texto vai nos falar então sobre essa condição do quão elevado é o nosso Deus. Primeiro no que diz respeito à sua divindade, Ele é incomparável. Acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus? É a pergunta que o salmista faz. Então, as nações são mencionadas aqui. Os céus desses deuses são mencionados aqui. Quando o texto cita as nações, é um desafio. Junte todos os deuses, de todas as nações, e veja, o nosso Deus está acima de todos eles. Não importa qual é o povo, não importa qual é a cultura. Esse povo, essa cultura criou um Deus. Ok. Submeta a esse Deus em relação ao nosso. E você verá que esse Deus está muito abaixo do nosso. Porque os deuses desse mundo são falsos, não passam de ídolos. E o Salmo 115, mais adiante, vai nos dizer: tem boca e não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos, mas não veem. Tornam-se semelhantes a eles, todos os que os adoram. O nosso Deus está acima de qualquer Deus, de qualquer povo, de qualquer nação, de qualquer cultura. Esse é o Senhor a quem servimos.
Juntem as nações, apresentem os seus deuses, as suas divindades. Nós apresentamos o Senhor nosso Deus. Então as nações clamam, elas dizem, onde está o Deus de vocês? Salmo 115, verso 2. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? E a nossa resposta, no céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Porque ele é excelso e está acima de todos. O nosso texto no Salmo 113 nos diz que ele está acima dos céus. Olha que expressão interessante. Essas divindades, criadas por essas nações, têm o seu lugar de moradia. Pois bem, a morada do Senhor é mais elevada do que a deles. A história que se conta sobre qualquer Deus fica abaixo, fica para trás, quando comparada à grandeza do Senhor, nosso Deus. Ele é maior, ele é melhor, ele é incomparável a qualquer Deus de qualquer nação. Não apenas na sua divindade, mas também em relação ao seu governo. O texto diz, então, cujo seu trono está nas alturas. Enquanto esses falsos deuses governam em alguma esfera pequena da vida dos homens, o nosso Deus tem um trono superior ao deles. E mais uma vez cito o Salmo 115, porque ele está no céu, e do céu ele faz tudo como lhe agrada. Numa cultura, então, como a que vivemos hoje, onde o homem é exaltado e adorado dentro das igrejas, pensemos, algum homem se compara ao nosso Deus? Em absoluto. Algum pode e tem a capacidade de fazer o que está em seu coração, o que lhe apraz, o que é do seu desejo? Não. Sempre dependemos de algo, de alguém, de alguma circunstância. Mas o nosso Deus não. Está muito acima de qualquer homem, incomparável a qualquer homem, e faz tudo do seu jeito. Não há quem lhe possa dar conselho, não há quem lhe possa dizer, não faça isso ou aquilo. Ele faz tudo o que lhe agrada. Pois bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. É a forma como Jó se refere ao nosso Deus. Adore ao Senhor, por quê? Porque Ele é digno, Ele é excelso, está acima de todos os deuses. Segundo motivo do porquê devemos louvar ao Senhor, porque Ele se compadece de nós. Veja o verso 6, que coisa linda que o texto nos apresenta. Que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. O texto acaba de colocar o nosso Deus acima de todos os deuses de todas as nações. Apresenta o nosso Deus como estando em um lugar, tendo uma habitação superior a qualquer habitação de qualquer outro Deus. Apresenta o trono do nosso Deus como sendo um trono de glória, de graça e superior ao trono de qualquer outro Deus. Mas então, o texto agora vai dar uma volta por inteiro e dizer, mas Ele se inclina para ver o que acontece conosco. É belíssimo pensarmos então que este Deus, sendo grandioso, sendo poderoso, se volta, se inclina. E a expressão de se inclinar é que Ele não vê por acidente o nosso sofrimento, mas Ele deseja observar aquilo que acontece conosco, aquilo que se passa aqui na terra. Há uma canção que cantamos e logo mais adoraremos a Deus por meio dela. Tu és, Senhor, soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor. Tudo que existe e acontece, Tu sabes muito bem. Mas, Senhor, apesar desta glória que tens, Tu te importas comigo também. É o que este salmo está dizendo. O Teu trono é elevado. A Tua divindade é incomparável. O Teu governo não pode ser submetido ao de ninguém. Mas apesar desta glória que tens, o Senhor se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Quem há Deus? Que Deus é como o nosso Deus? Que se importa, que se compadece, que mesmo sendo tão grande, se põe ao nosso lado. Está pronto para atender a nossa dificuldade. Está pronto para ouvir o nosso clamor. O Deus que se preocupa com aquilo que dói em mim e em você. Esse é o Deus que nós temos. Por isso, louvemos
exaltemos a Ele. Terceiro motivo pelo qual devemos exaltar, bendizer o nome do Senhor, porque Ele reverte as situações. O texto segue então e diz: esse Deus não apenas se inclina e vê, mas quando vê, reverte a situação. Primeiramente, Ele reverte uma situação difícil. Ele ergue do pó o desvalido, o pobre, aquele que sofreu, aquele que foi afetado por alguma situação adversa. Do monturo, ele ergue o necessitado. Nós temos um paralelismo para dar ênfase na mesma expressão, dizendo que o Senhor olha aquele que padece, ao se inclinar, vê e se compadece daquele que sofre, e então o ergue. A ideia do monturo é aquele que está no pó, no entulho, que perdeu tudo. Para esta situação difícil, o Senhor olha, se compadece e ergue. E tira este que estava no entulho, para o fazer assentar ao lado dos príncipes, de um monte de pó, de uma vida destruída e arruinada, de uma situação difícil. O Senhor nosso Deus reverte e coloca essa pessoa ao lado dos príncipes. Sim, com os príncipes do seu povo. Isso me faz lembrar, por exemplo, a história de José, que sai de um poço, que sai de um momento em que havia sido abandonado por seus irmãos, que estava ali para morrer, que vai ser levado a partir de uma venda que os seus irmãos fazem para ser escravo, servo na casa de um estrangeiro, mas que ali o Senhor se lembra e o coloca para governar o Egito. José entende isso tão bem, que lá em Gênesis, no capítulo 50, ele olha para os seus irmãos e diz: todo o mal que vocês intentaram contra mim, toda situação difícil que eu passei, Deus reverteu em coisas boas. Deus o fez para o bem. Esse é o nosso Deus, que reverte as situações difíceis. Não só as situações difíceis. O Senhor reverte as situações impossíveis. Versículo de número 9. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Talvez em nossos dias nós não tenhamos a mesma dificuldade para a maternidade como nos dias em que o texto foi escrito. Hoje há muitos tratamentos. Por mais que as enfermidades que atingem as mulheres e trazem a esterilidade sejam talvez as mesmas enfermidades do passado, hoje existem diversos tratamentos que podem reverter. Mas no tempo em que o texto foi escrito, não havia tratamento, medicamento, nada a ser feito. A mulher que não podia ter filho e ponto. Mas o Senhor não reverte apenas situações difíceis, Ele reverte situações impossíveis. Ele faz então com que aquela mulher estéril, que não pode ter filhos, que justamente por não poder ter filho, não constituía família, porque não era escolhida por homem nenhum para o casamento, ela viva agora em família, não mais desprezada pelo seu esposo, mas novamente no seio do lar, e seja ela alegre mãe de filhos. Esse é o nosso Deus, que reverte as situações mais impossíveis. Mais uma vez, isso me faz lembrar daquilo que o Senhor já havia feito até aquele momento. E eu penso no momento em que a nação de Israel, o povo hebreu, estava ali diante do Mar Vermelho. Atrás, furioso, estava o exército de Faraó, vindo para devorar o povo. E o Salmo 124 vai nos dizer que eles vinham para, como que, dentar, atacar, destroçar o povo de Deus. Tamanha era a fúria e ira pela perda das crianças, dos primogênitos do Egito. Adiante, um mar, água, animais, velhos, crianças. Como atravessar? Mas ainda que fossem só jovens, a nado, não teria como. O povo estava diante de uma situação impossível. Não podiam voltar, não podiam avançar. Diante disso, o que faz o nosso Deus? Reverte situações impossíveis. Abre o mar para que o povo passe com os pés
ainda secos. Louvado seja o nome do Senhor. Ele reverte as situações difíceis e impossíveis. Vimos então, irmãos, que o texto nos dá uma ordem. Aleluia! Assim ele começa, assim ele termina. A ordem é colocada, louvem ao Senhor. Quem? Todos. Servos, as gerações presentes, as gerações futuras. Quando? Em todo tempo, em todas as ocasiões. A semelhança do sol que percorre a terra e percorre também todos os momentos do dia. Façamos isso na nossa adoração ao Senhor. Como adorar ao Senhor, bendizendo o seu nome, relembrando os seus atributos, exaltando, trazendo e dando a glória ao nosso Deus. Por que fazer isto? É a segunda parte que vimos. Porque Ele é excelso, porque Ele mesmo sendo grandioso se compadece de nós, porque Ele reverte as situações difíceis e impossíveis. Diante das verdades deste texto, eu quero trazer algumas aplicações para as nossas vidas. A primeira, louve ao Senhor. Não posso aplicar diferente da ordem do próprio texto. Mas pense não apenas no culto, mas no culto da vida. No louvor em tudo que você faz. Não há nenhum momento do seu dia em que Deus deva ficar de fora. Tão santo quanto é este momento de culto, deve ser o momento em que você está a fazer qualquer atividade da agenda do seu dia. Adore ao Senhor verdadeiramente. Que a sua vida seja uma vida para bendizer o nome de Deus. Segunda aplicação, conheça a Deus para adorá-lo melhor. Como eu disse no momento do nosso sermão, nós não podemos adorar um Deus a quem nós não conhecemos. Para que você adore e bendiga o nome do Senhor, é necessário que você o conheça. E não tem como você conhecer a Deus cantando mantras repetitivos. É necessário que você vá até a Escritura, cante a Escritura, ouça sermões da Escritura, leia a Escritura e pregue a Escritura. Assim você vai conseguir conhecer mais do seu Deus e adorá-lo da maneira que ele se agrada. Terceira aplicação, renda-se ao Deus que é excelso. Todos os deuses da terra não passam de ídolos, então renda-se ao Deus verdadeiro, entregue a sua vida ao Senhor nosso Deus. Quanto tempo ainda você vai passar idolatrando o seu eu, vivendo para a sua glória, para os seus interesses? Abandone isso. O quanto antes, volte-se ao Senhor, que é rico em perdoar. Entregue a sua vida e fala: Senhor, eu entendi neste sermão, eu entendi neste momento que o Senhor é excelso, que o seu governo é superior ao meu governo, que a sua glória é superior à minha glória. Então, Senhor, eu quero que neste dia, neste momento, o Senhor passe a governar tudo que eu tenho e tudo que eu sou, que não seja mais a minha vontade, mas a vontade do Senhor sendo feita por completo em minha vida. Quarta aplicação do nosso texto: creia e descanse no Senhor, porque Ele tem poder para reverter as situações difíceis e impossíveis. Esta nossa rendição a Deus pela fé será comprovada efetivamente pela obra de descansar no Senhor. Está difícil, está complicado. Talvez ainda não estejamos vivendo a situação do impossível. Mas dentro de todo esse cenário triste, da política do nosso país, da condição sanitária do nosso país e do mundo, deste cenário adverso em relação ao sustento, em relação ao convívio social, diante de todo este cenário complicado, lembremos que Deus pode reverter tudo isso. Há poder em nosso Deus para isso. Talvez este seja o momento que você esteja na poeira, no entulho, revirando alguma coisa para comer em sua casa, buscando algum jeito, alguma forma, alguma solução para pagar as suas contas deste mês, desta semana, se vendo talvez como um fracassado, um derrotado, alguém que fracassou e faliu em todos os seus recursos, mas o Senhor tem poder para reverter as situações. O Senhor tem poder para mudar a história da sua vida. O Senhor tem poder para nos fazer assentar com os príncipes. Talvez o problema seja o da enfermidade. E agora sim, talvez de um diagnóstico impossível.
diante talvez de uma situação em que não haja mais jeito humano nenhum. E o nosso Deus tem poder para reverter isso. Portanto, creia no Senhor. Descanse no poder e na grandeza do nosso Deus. Quero encerrar o nosso sermão desta noite, falando ainda sobre este poder do nosso Deus de reverter situações. Quando nós lemos a palavra de Deus no texto de Efésios, capítulo 2, há uma descrição de como é o homem sem Cristo. O homem sem Cristo está morto em seus delitos e pecados. O homem sem Cristo anda segundo as inclinações da sua carne, segundo o curso deste mundo, segundo as vontades do próprio Satanás. O homem sem Cristo é filho da ira. Essas são as 5 formas como o texto de Efésios capítulo 2 vai descrever o homem. Mas o nosso Deus pode reverter essa situação de morte para a vida. O nosso Deus em Cristo Jesus pode transformar esse nosso estado de sermos filhos de Satanás, filhos da ira, para passarmos a sermos filhos de Deus. Como isso é possível? Pela fé. Porque a todos quanto creram no nome do Senhor Jesus, o Senhor deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo nos arrancou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Porque em Cristo Jesus nós temos o nosso maior problema resolvido, o problema do pecado. Ele reverte a situação impossível, porque o que o pecado traz em nosso coração é a impossibilidade de nos achegarmos a Deus. Porque o morto não vai até o Senhor. Porque o morto em seus delitos e pecados não vai optar pela bondade, pela justiça, pela retidão. O morto em seus delitos e pecados está impossibilitado. É impossível para ele ser salvo, se salvar, alcançar a graça e a misericórdia de Deus. Mas o nosso Deus reverte as situações impossíveis. Ele mesmo, por meio da ação do seu Santo Espírito, toca o coração. Convence o homem, então, do seu pecado. Convence o homem da justiça e do juízo de Deus. Apresenta a graça na pessoa de Cristo. E faz aquele pecador morto, agora regenerado, professar a fé em Jesus Cristo. Louvar e adorar ao Senhor Jesus Cristo. E se há um milagre que nós necessitamos, que eu espero que Deus já tenha feito em sua vida, mas se ainda não fez, um milagre que eu espero que Ele faça ainda hoje, é o milagre de mudar a situação, de reverter a sua situação, te tirando da morte, te trazendo para a vida. Te tirando de um estado de total servidão a Satanás e te trazendo para um estado de servo do nosso Deus. E se você já foi alcançado por esta graça e misericórdia, só resta você então cumprir uma ordem. Aleluia! Louve o nome do Senhor.